Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians. Corinthians vence o Ponte Preta na estreia de temporada de 2026 por 3-0. Bom início de temporada aí para o Corinthians, jogou com um time misto e conseguiu esse excelente resultado aí de 3-0. Então eu vou trazendo para vocês melhores momentos, análise da mídia desse jogo do Corinthians e algumas informações de contratações no Corinthians. Vamos acompanhar tudo aí nesse vídeo de agora, então não se esqueça de se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Venceu a Ponte Preta por 3-0, tinha um time também misto, modificado, não contava com, por exemplo, o trio de ataque, né? Mas Mansur é um Corinthians com muitas das peças que jogaram na final da Copa do Brasil, no dia 21 de dezembro, né? Isso, tinha Bidon em campo, tinha Mateuzinho, Bidu. O Corinthians tinha, na verdade, se a gente olha, era um dos poucos times que você olha, o Corinthians entrou em campo com 4 desfalques. Né? O Corinthians não tinha o Garro, Yuri, Memphis, Martínez. Ranieri. Não tinha o Ranieri, São 5 desfalques. Não era um elenco, ele não estava em campo com outro elenco, estava em campo com praticamente o elenco principal do Corinthians, retirados os jogadores que não podiam jogar, né? O Garro teve a questão da cirurgia no punho, outros jogadores estão ainda num processo como o Memphis, num processo de crescimento físico nesse início de temporada. O fato é que o Corinthians jogou até 21 de dezembro, né? O Corinthians foi campeão no finalzinho do ano. A última data do futebol brasileiro de 2025, né? O jogo não foi bom no primeiro tempo e não era para ser bom mesmo. Porque, de fato... Vai ser difícil, na verdade, essas primeiras rodadas das competições, né? Não era para o time estar jogando a essa altura. Mas ainda assim o Corinthians teve as melhores chances, criou mais e no segundo tempo começou a levar muita vantagem nesse tipo de jogada aérea. Foram 2 ou 3 jogadas quase seguidas com o Gustavo Henrique ganhando pelo alto. Até que numa delas saiu o gol. E é uma jogada manjada, né? Mas que funciona, é antiga do Corinthians, né? Foi isso, assim, você ainda vê o time ainda sem mobilidade, o que é normal. Acho que aconteceu, foi um pouco, o Charles foi o primeiro volante no primeiro tempo. No segundo tempo, o Carrillo acabou trocando, né? O Carrillo virou a ser o primeiro volante e o Charles acabou indo pro meio esquerdo ali, né? E aí foi melhor porque o Carrillo ainda ele não é um jogador de muita intensidade, né? É um cara que tem bom passe, tem boa distribuição e ainda mais ele chegando agora, retornando de temporada. Acabou funcionando, utilização muito desse que a gente viu do Mateuzinho. Precisa urgentemente ter um jogador para suprir, porque ele é o único titular. É verdade. O único titular, e por isso que perguntaram sobre o Natanael, do Atlético Mineiro, porque o Mateuzinho passou a temporada e o golaço inteira... do André Ramalho. Golaço, titular também, Belo né? gol. Que terminou como titular da temporada. Mateuzinho jogou bastante, o Bidu no segundo tempo foi mais chamado em si. O André jogou muito bem, o garoto que apareceu na reta final do Campeonato Brasileiro. Fez gol, inclusive, ali meio que sem querer. O segundo gol foi dele, se não me engano. Isso, a bola meio que bate nele e entra, no joelho, né? Mas ótima jogada do Bidon, né? Que é esse o jogador que... O Bidon tá com uma confiança que baixou o negócio dele ali depois daquela final, que ele sobrou, assim. Fez a função do Garro, distribuição, horas alternando no primeiro tempo ali com o Carrillo pelo lado direito. Mas ele tá numa confiança absurda, assim. Terminou em alta, né? Até especularam sobre a questão do Flamengo, mas ele fez a função de distribuir o jogo. O André, como eu já havia falado, jogou bem, pisando na área, inclusive ele tem essa característica, o gol é muito por isso também, que ele é um cara, um volante que pisa na área, vai de um lado para outro em si, bom ficar de olho nele também. Mas foi um jogo ok, assim, não foi... Tinha que ser, né? Exatamente, mas utilizando realmente bastante peças que a gente conhece. Evidente que o Corinthians estava em campo, enfim, mas a grande história do jogo também era a Ponte, né? Sim. A Ponte é um clube que teve... Os seus 11 reforços contratados não puderam ser inscritos, o clube está com transferban por 2 questões de transferências não pagas, precisou meio que desfazer ou desmontar a estrutura de time que estava na Copinha para que os jogadores viessem ou jogar ou completar o elenco para esse jogo com o Corinthians. Enfim, é um clube que vive um momento muito frágil economicamente, mas que também faz a gente pensar, né? Como a gente fala muito aqui, falou muitas vezes sobre o Corinthians, falou sobre outros clubes brasileiros, sobre o Inter, na questão do Thiago Maia, mas em todas as prateleiras do futebol brasileiro, você tem essa questão dos compromissos não pagos. E isso afeta as competições, a igualdade das competições. A Ponte subiu da Série C para a Série B, ganhando o campeonato, com os jogadores tendo greve durante a competição,
se manifestando, sem receber, com muitos compromissos não quitados. E outros times que, eventualmente, se adotassem as mesmas práticas, talvez pudessem ter jogadores melhores do que tiveram, porque seguiram a sua capacidade real de investimento, viveram dentro do mundo real, cumprindo compromissos, acabaram não subindo. E é premiada uma equipe que subiu sem cumprir compromisso. Isso acontece em todo canto do futebol brasileiro muitas vezes. Por isso a importância desse gradativo início da questão do fair play financeiro, que ainda será tímido nessa temporada, mas vai ter regras que vão se tornando mais rígidas ano a ano. Na própria Série A, né, há alguns dias o Corinthians ainda sofria com o transfer ban, não podia inscrever jogadores. Na última sexta-feira, né, conseguiu a liberação desse transfer ban. O Corinthians já pode, além de contratar, né, de negociar, regularizar os seus jogadores. Está ameaçado em outros processos de cobrança de transferências não quitadas. E aí precisa, né, manter os seus acordos valendo, pagar os seus acordos para que não seja mais uma vez vítima de transfer ban, esse último revogado pela FIFA. E aí o Corinthians já está até se movimentando mais no mercado para contratar outros jogadores. Está lá no GE. Globo a notícia de hoje. O Corinthians foi atrás de mais um jogador, o Matheus Pereira, o do Fortaleza, dele, porque é o anônimo, né? Mas é o Matheus Pereira dele, do Fortaleza, que tem passagem pelo Corinthians, foi revelado no Corinthians, mas jogou pouco, né? E agora estava no Fortaleza e é mais uma opção, né, Calan, para o Dorival, que perdeu o Maicon no meio-campo, por exemplo, está observando o mercado. O Corinthians entrou ali em disputa com o Alan, né, com o São Paulo pelo Alan do Flamengo. Eles têm esse acerto aí com o Matheus Pereira. Olha, o Matheus Pereira chegou no segundo semestre, se não me engano, no Fortaleza, e Marcelo Paz com certeza é responsável por essa provável transferência que a gente está vendo. Gosto muito, como você falou, ele era do Corinthians, ele era um 10, inclusive, quando ele foi revelado pelo Corinthians. Hoje ele faz uma função de um segundo volante, mas que protege bem, ao mesmo tempo ele sai para o jogo, distribui, ele dá sempre opção de passe, dá um passe, já sai, se movimenta. Ele chamou atenção nessa recuperação do Fortaleza, apesar de ter caído, mas ele era um cara que chamava atenção naquele setor. Ele é diferente, tem muita qualidade técnica em si para jogar, leve. Se for realmente sair, ele me agrada muito. Ir, na verdade, para o Corinthians me agrada, eu gosto do futebol dele. Me chamou atenção no passado. Um Dorival que tem, pelo menos por enquanto, né, as movimentações do Corinthians. Teve a contratação do zagueiro também, mas olhando bastante para o meio-campo do time, né? Embora hoje jogou com o Charles, que é um garoto, mas tem o Bidon aí, que a gente tem destacado desde a Copa do Brasil pela ótima campanha. Tem o próprio Garro, né, que é um jogador que a gente não imagina o calendário inteiro jogando todas as partidas. Já demonstrou isso nos últimos anos, que não consegue lidar com esse calendário extenso de partidas. E o Corinthians joga quase sempre com 4 meio-campistas, né? Sim. Seja no losango, seja... Você acha que... Sabe uma coisa que eu sinto falta? Um ponta, né? Sim, de velocidade, é claro. Mais de velocidade. Mas um substituto também de um número 5. Um número 5 que consiga... Eu não sei se o Matheus Pereira é esse perfil. Não acho que ele seja um pegador. Eu acho que ele tem boa valência defendendo, mas não é um pegador. Por exemplo, quando o Ranieri não joga, é um ponto de interrogação, né? O Maicon ia por ali, mas o Maicon não é um cara que é pegador, né? Ele é um cara que também se apresenta pro jogo, sai para distribuir e tudo. Então, acho que falta também um 5 mais pegador, né? Mas que também consiga sair pro jogo. Sei lá, para suprir uma ausência de um Ranieri, não sei. Hoje você tem muito 8, né? E muito. 5 nesse meio-campo do Corinthians. Vamos ouvir o Dorival Júnior, técnico do Timão, depois desse empate, desse resultado, dessa vitória 3-0 em cima da Ponte hoje. Nossa equipe foi montada para jogar por dentro, então eu tenho que tentar explorar de alguma forma os flancos, os lados do campo em determinados momentos. Nós, às vezes, fazemos saídas com 4 homens, ora com 3 homens, para que a gente possa dar liberdade. Depende muito da reação da equipe adversária. Então, a gente faz as alterações dentro da própria partida. Só que isso é muito bem treinado. Eu acho que esse é um fato importante. A última partida no Maracanã, o gol do Yuri saiu justamente de um momento em que o Matheus se viu livre, uma inversão de bola, o domínio, a bola atravessada, Yuri atacando espaço, fazendo um belo domínio e a definição. Eu acho que isso daí foi usado ao longo do tempo, ao longo de todo esse processo que nós tivemos. Em alguns jogos tivemos sucesso, em outros não tanto, mas, de um modo geral, o que nós tivemos, foi o que nós tínhamos, talvez, de melhor em todo o processo que nós tivemos aí, desde a nossa chegada. Eu acho que a equipe apresentou hoje um futebol consistente, maduro,
gerando volume em cima do adversário. Eu acho que isso é o que nós queríamos. Trabalhamos para isso, encontramos esse caminho, foi importante, mas é apenas uma vitória num primeiro jogo e muita coisa tem para ser melhorada aí para frente. Dorival já começou a resposta dele falando, tava nos ouvindo, né? Falando, é um time montado para jogar por dentro. A característica dos jogadores do Corinthians é quase sempre um time que tem muito mais jogadores que habituados a jogar mais pelo centro do campo. Ele não tem, por exemplo, como tentar abrir, não tem como, mas ele tem poucas opções no elenco para tentar abrir um jogo através de um ponta driblador, de um jogador que vá aberto. Em muitos momentos, ou são os laterais que fazem o trabalho, ou a gente teve momentos que era o Martínez que fazia aquela escapada pela direita, o próprio Carrídio, né, fazendo essa saída, não é? O Dieguinho, às vezes, o Dieguinho e o Kaique, quando entram, eles podem dar esse passinho um pouco mais aberto, assim, mas não é, né? Não é assim, de ter jogadores de desequilíbrio, assim, de primeiro nível, não é tanto o que o Corinthians tem no momento. Eu até imaginava que ele, para ter uma alternativa, para diversificar a forma de jogar, que talvez chegasse algum jogador com essa característica. Agora, sem o transferban, talvez a gente tenha uma movimentação, embora com necessidade um pouco mais de cuidado e austeridade financeira que não houve nos últimos anos. Não à toa o Corinthians se viu nessa situação de impedimento para registrar os seus jogadores. Nesse momento, esse transferban foi revogado pela FIFA, então o Corinthians não só já anunciou alguns jogadores, como a gente falou há pouco do Matheus Pereira, já pode registrá-los para a disputa desses campeonatos. E aí, acho que tem muita dúvida do torcedor, por tudo que a gente está falando nesses primeiros finais de semana de estadual, por que no Paulista a gente está vendo já alguns times com as suas equipes principais, né? Acho que tem um pouco a ver com o nível de disputa da competição e até com a fórmula também, com um calendário que permite ali. Você tem, por exemplo, no Campeonato Paulista, muitos jogos de Série A, né? Já nas primeiras o campeonato rodadas. Mais difícil, clássicos, né? O campeonato mais difícil que tem. Os clubes se preparam não só no Paulista, como em outras competições. Os clubes menores se preparam antes, é claro, mas o Campeonato Paulista o nível é diferente. São clubes grandes. Agora o Mirassol entra na briga também com os 4 grandes de São Paulo, então é mais uma equipe e que está em alta, inclusive. O Paulista o que o Led falou ali é verdade, né? Importante, mas será que a comissão, a diretoria entende o que vale realmente uma competição estadual? A gente viu até o ano passado falando sobre a derrota do Palmeiras para o Corinthians na final do Campeonato Paulista, né? Isso foi falado pra caramba. Ali começou o desentendimento do Abel com a torcida e a gente viu o que aconteceu no decorrer do ano por causa dessa derrota para o Corinthians, né? Então foi muito forte tudo isso. A gente sabe que é muito complexo, ainda mais num Paulista, que tudo é muito difícil. Agora, o Corinthians tem que ter cuidado em como lidar, porque no passado teve muito problema no Campeonato Brasileiro em ter seus principais jogadores. Falta realmente qualidade com profundidade de elenco, tem que ter atenção nessas contratações, ou seja, tem que ser certeiras e pontuais, essa é a grande verdade, e tem que ter cuidado para lidar com o Yuri se machucou ano passado, o Galo se machucou ano passado, o Memphis se machucou ano passado, Ranieri, que é uma peça importante, se machucou ano passado, Mateuzinho, quando não pôde jogar, quem fez aquela função ali? Um zagueiro. Então, Carrídio esteve fora. Exato. Carrídio também esteve fora, então tem que ter muito cuidado mesmo como você vai programar. E não vai ser eu que vou explicar como que é, porque eu não tenho a mínima noção, apesar de ter sido jogadora. Mas tem que ter cuidado, porque realmente é um elenco curto. Tem que ter atenção. O Corinthians, então, venceu a Ponte Preta por 3-0 o jogo de hoje pelo Campeonato Paulista. Falei, gostei do Charles. Eu sei que o contexto do jogo também favorece, eu não acho o Charles, não sou um grande admirador dele, mas preciso reconhecer que ele fez um bom jogo na primeira função no meio-campo. E o André, gostei. O André, cada vez que ele joga, eu fico encantado pela maneira tática, desenvolta como ele joga. E aí, preciso falar do craque que o Corinthians tem, né? Que se chama Breno Bidon. O Bidon, ele tá com uma confiança, depois da última temporada, de como ele terminou o ano, com aquele drible maravilhoso, né? Resultando no título contra o Vasco. Da Copa do Brasil, com propostas de fora, do Flamengo, enfim. O Bidon está numa confiança que ele está até arriscando dribles mais ousados. Ele deu uma entrevista para a TNT no final do jogo, conversando com o Marcelo Beckler, né, que era o comentarista, dizendo, eu me cobro isso também, de pisar mais na área, de finalizar mais, de dar mais assistência, fazer mais gols, porque eu sei que eu posso fazer isso. Então, ele está tentando. Ele é meia, né, gente? O Dorival tem esse mérito, porque ele insistiu que o Bidon fosse um substituto do Garro, que ele fosse um jogador um pouquinho mais avançado, e, cara, cada vez que ele joga mais, ele tá mais solto, e
tem algumas jogadas na partida assim que são incríveis, né? Tem um domínio de bola que ele tem, de uma cacetada, uma melancia que vem lá do 5º andar e ele vai lá e amortece ela, faz embaixadinhas e sai andando, e o cara tem que chutar ele por baixo assim para poder tirar a bola dele. Ele saiu uma hora tabelando, né, com a bola dominada de cabeça. Ele tem uma desenvoltura para jogar e tá cada vez melhor. 20 anos, Breno Bidon, terminou o ano bem, começou o ano bem. Era Ponte. Eu analiso movimentos, analiso contextos e analiso de que forma o Corinthians se comportou diante de um adversário fragilizado e fez o que tinha que fazer. O primeiro tempo, como eu disse, mais truncado, freio de mão puxado, natural, estreia, aquela coisa toda. Os caras há 3 semanas estavam jogando a temporada passada e sendo campeões. Há 8 dias eles estavam se reapresentando, então natural. Aí vem o segundo tempo, o Corinthians já estava chegando, né? O Diogo Silva, goleiro da Ponte, vinha fazendo algumas defesas. A bola aérea estava muito forçada, até pensei naquele momento, acho que é jogo para o Pedro Raul, né? Porque o Corinthians está tentando uma bola aérea. E ela aconteceu com o Gustavo Henrique, né? Grandalhão, que é impressionante como ele tem uma efetividade, né, no alto, na bola aérea ofensiva. Tentou uma vez, o goleiro fez um milagre, na segunda ele marcou o gol. O Bidu já tinha feito um gol que foi anulado, teve uma falta num gol que também foi anulado, que eu fiquei na dúvida, mas eu acho que o Charles, ele dá um toquinho no goleiro quando ele disputa a bola ali, a assistente dá o gol, o assistente, né, dá o gol, e a árbitra, a Daiane Muniz, espera um pouquinho e acaba anulando, porque ela entende como falta, não teve revisão do VAR, e o gol foi anulado. Aí depois nós tivemos o gol meio sem querer do André, né, meio não totalmente, mas numa jogada muito bem tramada, né, pela direita ali, né, com ultrapassagem, vem o Vitinho, a bola sobra, o Mateuzinho chuta, o goleiro desvia, a bola bate no André, acaba entrando muita gente pesando na área, né, para poder fazer o gol, isso é muito legal. E aí no final do jogo, o André Ramalho premiado com um gol maravilhoso, abriu espaço, ele chutou, tirando completamente do alcance do goleiro. É bom goleiro esse goleiro da Ponte, mas cara, o chute foi maravilhoso. Ele deu uma entrevista depois no final do jogo, muito emocionante assim, né, por tudo que o clube, o Corinthians e ele mesmo passou, a gente não tem muita ideia, né, rapaziada, fazendo um tete-a-tete com vocês aqui. É uma meia-culpa que eu faço, e eu até pego leve, assim, né? Às vezes a gente passa do ponto na crítica, porque, enfim, a gente entende a exigência do torcedor, o torcedor fica... Eu me coloco né, no lugar do torcedor, muitas vezes, né, a gente fica exigindo algo mais desses caras, né, para representar uma torcida tão gigantesca quanto a do Corinthians, e o André revelou que, cara, teve o sogro, né, que faleceu no início do ano passado, que a família inteira passou de luto. Eu sei o que é isso, perdi meu sogro, um corintiano, né, tem 2 anos, e é muito difícil, assim, cara, você administrar isso dentro de casa. Então, se ter a cabeça boa para jogar futebol, não é fácil. E o André é um cara experiente, que voltou para o Brasil também por isso, por conta da família, jogou a vida inteira na Europa, de repente o cara chega e tem que desenvolver dentro do Corinthians. Ele chegou muito bem, depois deu uma oscilada junto do Félix Torres, junto do Gustavo Henrique, e depois os dois mesmo, né, o Gustavo e ele, se firmaram ali na defesa. Então é importante, né, cara, começar o ano pelo menos valorizando que o Gustavo Henrique e o André Ramalho também acabaram fazendo os gols dessa vitória 3-0 sobre a Ponte. Depois no segundo tempo, ali 70, 72 minutos, o Dorival começou a mexer. O primeiro a sair foi o Carrilho, por uma questão física. Aí ele colocou Dieguinho, colocou Kaique, colocou o Pedro Raul, que até teve uma chance no final, mas né, acho que ele entrou faltando pouco tempo para mostrar alguma coisa. Deu uma cabeçada que ele estava impedido, o goleiro pegou, depois ele tentou chegar antes do goleiro, acabou trombando ali, pediu um pênalti e tal, mas nada demais. O Jacaré acabou entrando também nos minutos finais para ganhar uns minutos, o que eu acho legal. Então o Campeonato Paulista é isso, né? É uma competição traiçoeira, como disse o Dorival, eu concordo, mas o time já começou vencendo, goleando, dando alegria para a torcida e com muita gente para entrar nesse time, né? Não apenas aqueles que estão fora por uma questão momentânea, mas também pelos reforços que já vão chegar. O Gabriel Paulista foi confirmado, eu vou fazer um vídeo depois sobre os reforços, tá? E o Matheus Pereira, jogador do Fortaleza, que o Marcelo Passo conhece, que é filho do Terrão e que estava lá no clube cearense e que já deve chegar aí nos próximos dias e deve ter mais por aí. Então, na sequência, a gente traz mais detalhes sobre os movimentos de mercado do Corinthians visando a temporada que já começou. E começou bem, eu acho. Você não acha?
É isso, fiel. Esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês aí, com o corte do Sport TV e do Chico Garcia, todo o crédito do Sport TV e Chico Garcia, trazendo pra vocês os melhores momentos aí desse pós-jogo do Corinthians contra o Ponte Preta, né, no qual o Corinthians venceu por 3-0. Grande estreia do Corinthians na temporada de 2026 aí. Já começou com o pé direito, vencendo por 3-0, grande goleada com seu time misto, né, passando pelo Ponte Preta e conquistando essa belíssima vitória. Temos também muitas informações, como podemos acompanhar ao decorrer do vídeo também, questões de reforços no Corinthians. Timão que está livre para ir no mercado da bola e já está trazendo bastante reforços. E o Timão venceu por 3-0 com o gol de Gustavo Henrique, André Luiz e André Ramalho. Então o Timão fez esse 3-0. Muito importante começar 2026 com uma vitória muito expressiva, com 3 gols assim. Mostra muito uma força do Corinthians. Timão que vai enfrentar o São Paulo no domingo, agora dia 18. Mas antes, na quinta-feira, dia 15, também tem o jogo contra o Bragantino. Mas é importante demais o Timão já começar com essa vitória muito expressiva, já demonstrando uma grande força aí. Uma grande força dentro de campo e fora de campo também, com algumas contratações, alguns nomes fortes chegando no Corinthians. O Corinthians também que está aí fechando agora com o meia do Fortaleza. Pode acabar substituindo o Marcos também, que é o Matheus Pereira do Fortaleza. O Corinthians está encaminhando a contratação do meia-campista que era do Fortaleza. Então, o Corinthians aí está forte demais no mercado da bola e vem muito mais notícia para vocês aí nos próximos vídeos. Não se esqueça de se acompanhando nosso canal Coringão News. Se inscreva no canal, ative a sua notificação para estar acompanhando todas as notícias a respeito do Timão aqui no nosso canal Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!